Jogamos contra o Asa Branca tinha um cara que jogava muito futebol, muita bola. E vocês devem conhecer, é o Branco, que jogou no Avaí. Ele foi centroavante do Avaí, ele jogava no Asa Branca. E a gente acabou chegando na final. Chegamos na final justamente contra o Veracruz de Pomerode do goleiro Geraldo. O primeiro jogo foi lá no Sete, eles fizeram uma campanha melhor do que a nossa. Nós empatamos de 2-2 lá em Ascurra, e o segundo jogo foi em Pomerode. Mas, infelizmente, chegando em Pomerode, não tinha a segurança que era necessária, né? Tinha que ter um mínimo de segurança, era com policiais e tal. certeza, né? E o nosso presidente, o Mário Tottenham, não deixou a gente entrar em campo. Nós não entramos Por questão de segurança. e foi WO para eles, a liga acabou dando WO para eles, nós ficamos vice-campeão naquele ano. Foi uma pena, porque a gente tinha feito um time muito bom. Muito bom. Muito bom. Eles tinham feito, né? Pelo que eu vi aqui, né? 7 de setembro de Ascurra, Glória de Ascurra, Glória de Rio do Cedro, Juventude do Luiz Alves, Serrinha da Vila Itopava, Nova Aurora, Corinthians da Itopava. Tem uma passagem muito boa pelo muito futebol. boa. Fizesse muitas amizades nesse caminho. Muitas amizades. Né? E muita história nessa caminhada aí. É verdade. O que mais está vivo na minha memória é o Juventude Luiz Alves e o Serrinha. São duas coisas muito diferentes. O Juventude Luiz Alves, ele era o dono do time, o presidente, era o Silvio Spezia. Isso. E o Spezia, falar de Spezia, todo mundo sabe que Spezia é a cachaça Spezia. Então, cada vez que a gente saía para jogar, era o único time da Liga Blumenauense que tinha um ônibus. Eles tinham um ônibus. Bacana. Juventude, comprado pelo Silvio Spezia. Ele dirigia. E ia um monte de garrafa de cachaça também, né? Dentro do ônibus. Aí a gente ia jogar em Pomerode, Blumenau, ia para Apiúna, aqui que os times membros da Liga Blumenauense. E acabava o jogo, tinha cachaça dentro do ônibus, né? Então era o ônibus da cachaça. E o Serrinha, o meu grande amigo saudoso, o Erno Bublitz, né? Ele me convidou para jogar lá. Eu primeiro joguei no Juventude, aí depois o Erno me convidou para jogar no Serrinha. Daí eu acabei jogando 2 ou 3 anos no Serrinha. Aí depois o Luizinho, que também foi goleiro campeão pelo Palmeiras, ele me substituiu no Serrinha. Mas o Serrinha era conhecido como time da Cuca e do Capilé. Sempre tinha, acabava o jogo, tinha Cuca e Capilé. Por isso em virtude do Capilé. Porque o Erno tinha padaria, Bublitz. Sim, sempre tinha. E o Nova Aurora, o treinador era o saudoso Chico Bala. Chico Bala. O Nova Aurora porque eu morava ali pertinho, né? O Chico sempre me convidava para jogar no Nova Aurora, acabei jogando 2 temporadas com eles, né? Mas o Nova Aurora ele não fazia assim, não fazia grande investimento no futebol. Ele pegava a turma dali mesmo do bairro, né? Mas foi uma fase muito legal do Nova Aurora. E o Guarani da Itopava aqui? O Guarani ali foi... O Guarani é um clube, né? Um clube social. Aí eu acabei virando sócio do Guarani, em virtude de algumas amizades. A gente tinha um time que nós jogávamos sexta-feira à noite, e o Guarani foi disputar um torneio de interclubes, só de clubes, né? Era de Timbó, Indaial, Blumenau, né? E fizemos um time. Ali, me convidaram, fui, dei o Osmair, que jogou no profissional, jogou no Criciúma, né? E jogou no nosso time também. E o filho do Osmair, que depois foi jogar profissionalmente na Inglaterra, sempre estava junto, né? Vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Aí a gente ganhamos vários jogos, a gente tinha um time muito bom, né? E acabamos jogando a final contra o Bela Vista do César Paulista. Aí foi um jogo difícil. Foi suado. Nós ganhamos de 1-0. Gol do Osmair. Aí o César ficou bravo, né? Mas o César é muito querido. Muito querido, César. Sobre o Amador também é interessante. Teve um ano que eu joguei no Corinthians, ali da Itapava Central. O Corinthians nunca fez um time assim que era para chegar, né? Aí teve aquele ano, ele fez um time para chegar. E nós chegamos. Fomos disputar a final. E da outra eram duas tabelas. Na outra tabela tinha
o Asa Branca, que era um dos melhores times ali da região ali de Ascurra para cima, né? E nós jogamos aqui contra Serrinha, o Alvorada, o Grêmio, e a gente foi passando, 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 e chegamos na final contra o Asa Branca. Aí jogamos o primeiro jogo aqui no campo do Corinthians. O Branco estava jogando, tinha parado de jogar profissional. Eles levaram o Branco para jogar para eles em Apiúna, né, no Asa, e acabaram ganhando o jogo de 3-1 da gente aqui. E o jogo seguinte lá tem uma história muito legal, porque eu sempre fui amigo do Rodolfo Sestrem, radialista, né? Saudoso. Saudoso Rodolfo Sestrem. Aí aquele jogo ele disse, ó, Célio, eu vou fazer o jogo lá. Eu disse, puta, cara, então me poupa, né? Porque nós já perdemos 3-1 aqui, vamos jogar lá, óbvio. O jogo ia ser difícil. E parece que teve um acidente, ou teve alguns jogadores, nós ficamos sem 6 jogadores que não compareceram. E nós tivemos que pegar alguns jogadores que tinha feito a preliminar para jogar. Ah, e os caras deitaram e rolaram em cima da gente, né? Mas teve, acho que foi no quinto gol, o Branco entrou pelo lado esquerdo e eu pensei, pô, ele vai cruzar, né? Aí eu caí para esperar o cruzamento, que vinha mais um atleta deles, do Asa, de frente para mim, né? E o zagueiro tinha passado, ele tinha dado um corte no zagueiro, né? O zagueiro passou que nem um foguete, né? E ele veio para cima dele, ficou pertinho. Eu disse, não, ele vai cruzar. O cara estava vindo, né? Era aquele cruzamento da bola da linha de fundo para trás, não tem impedimento. Aí, eu pensei, ele vai cruzar. Quando eu fui para cair, ele tocou no meu contrapé. E a bola passou entre o meu pé e a trave. E o Rodolfo se estreia de cima. Falha, falha, feio o goleiro Célio. Pô, eu só fiz um gesto para ele, dando aquela risada lá de cima da cabine, né? Aí foi, fizeram 5, fizeram 6. Aí depois no final lá, ele chegou no final, daí ele, para redimir o que ele falou, né? Ele começou a rir, né? Disse assim, ó, no final, assim, como é que se agiganta no final o arqueiro Célio? Pô, eu tava 6 já, Já e estava se no agiganta? final. Mas foi, assim, uma história bem legal aí do Amador, né? Então o Corinthians, foi o primeiro ano que o Corinthians foi jogar uma final e acabou sendo vice-campeão. E recentemente, Para encerrar, Beck ou Metropolitano? Deixa teu e comentário e fale um pouco pro pessoal aí sobre Beck e Metropolitano. é uma resposta difícil, né? Mas Beck, ou Palmeiras, Beck, vem lá desde quando eu era pequenininho. Então tem uma história. Eu tive lá no Adebal Ramos da Silva, usei todas as instalações do Adebal, passei mais de 10 anos como atleta do Palmeiras e depois joguei um jogo pelo Blumenau Esporte Clube na inauguração lá da Artex e fiquei um tempo só no amador. E fiquei um tempo realmente isolado. Tinha os jogos do metrô, naquela época, o metrô acho que veio em 2002, acho que é, Não sei por aí. exatamente, alguma Aí, coisa nesse sentido. tinha jogo do metrô no SESI, mas eu não ia, porque não era assim o meu. Eu não gostava, apesar de gostar muito de estar em campo, né? Mas às vezes como torcedor fica meio naquela. E eu estava numa relação legal com a família, e tal. Eu fiquei mais em casa. Mas o tempo foi indo, foi indo, foi indo. Conheci pessoas. Aí o Beck estava desativado e conheci algumas pessoas que estavam na diretoria do Metropolitano. Aí me convidaram para participar, no início eu falei que não, né? Mas ficaram 2 ou 3 anos me convidando até que um dia eu fui. Mas eu não fui lá para fazer um trabalho para o metrô. Eu sou formado em administração, fiz um mestrado em controladoria, então eles pediram para fazer um levantamento. Eu acabei indo lá, fiz um levantamento para eles, entreguei os relatórios, né, para o Paulo César Lopes, que era presidente do conselho, mas sabe que aquilo me deu assim, poxa, que legal, como é legal um time de futebol, a parte administrativa do time de futebol. Como eu posso ajudar aqui? Aí eu acabei ficando 4 a 5 anos no metrô. Como diretor Bacana. administrativo, a gente criou código de ética no metrô, a gente criou almoxarifado, a gente criou as contas contábeis, a gente fez muita coisa legal dentro do metrô. Né? Então, mas entre os dois, eu amo os dois. Eu amo o futebol da cidade de Blumenau. Eu vou usar a camisa do metrô e vou usar a camisa do Blumenau Esporte Clube. Por quê? Eu sou cria da cidade, eu sou uma pessoa que eu fui cria do Palmeiras e do Beck.
e tive paixão pelo metrô. Então, as duas, as duas coisas juntas, quem ganha não somos nós torcedores, quem ganha é a cidade. É, eu tenho um saudoso amigo meu, o Saulo Heitz, ele sempre disse que futebol é um investimento. Você tem que investir no futebol para ter um retorno atrativo. Aqui na nossa região, a região aqui do Vale do Itajaí tem mais de 1 milhão de pessoas. Então dá para os dois. Dá para os dois e a gente tem que estar lá na torcida torcendo para os dois. Ou aquele que é mais back, torce para o back, de uma forma educada. Quem é mais metrô, torce para o metrô, de uma forma mais educada. E quem vai ganhar no final é a cidade. Simplesmente a cidade. E os dois times de futebol também, né? Porque sem ter um sócio torcedor, os times também não. Eles não andam com as próprias pernas, né? Sem ter um bom patrocínio. Né? Então, hoje em dia, tem a SAF, mas o BEC hoje é SAF. Talvez o metrô demore um pouquinho para ser uma SAF. Então, ambas as coisas são bom para nós. Para nós, e a gente aqui em Blumenau ainda a gente tem sorte, né? Porque nós somos uma cidade extremamente de pessoas educadas. Né? Então, Calma, diga de calma. passagem. Olha, o Oktoberfest, nós temos uma festa aí que não roubaram 1 ou 2 celulares em menos de 24 horas. O proprietário já estava com o celular na E a mão, né? modernidade, A né, modernidade. fez com que tudo isso acontecesse. E outra coisa legal, gente, hoje nós temos um estádio de futebol. Isso é legal para os dois times. É um sonho. Eu falava para o meu pai faleceu com 89 anos. Eu falava para meu pai, Celinha, sonha, isso nunca vai acontecer em Blumenau. E aconteceu. Hoje nós temos um estádio, nós temos o SESI, está lá. CT e estádio. CT, estádio. E os dois times têm CT, tanto o Metropolitano como o BEC lá na Garcia, como o metrô aqui no norte. Estrutura tem. Estrutura tem. Agora tem que ter time. Agora tem que ter time. Torcida também tem, mas tem que ter time para que isso cresça e evolua, né? Exatamente. Ô Célio, a gente falou em torcida aqui, tem uma questão aí que eu não sei de que forma, eu acho de uma falta de educação muito grande, do meu ponto de vista. É quando você está no estádio, tem crianças, tem mães, né? Tem todo tipo de cidadão lá que vai prestigiar o seu clube, né? De classe social, enfim, diversas formas. E surge aquele coro, ei, juiz, vai. Sim. Isso não demonstra uma falta de educação em massa? É a cultura do Brasil, né? É o estádio, em qualquer estádio brasileiro tem esse coro. Porque às vezes a gente vai, né, em casa, educa o filho, Educa. mas chega lá no estádio, solta aquele palavrão assim, né? Que bonito, né? É bonito. Mas é uma cultura da nossa, É uma cultura, da nossa, né, que... é uma cultura do nosso Brasil, né? Eu não falo isso. Eu vou para o estádio, eu vou lá para torcer, né? Então, mas tem gente que vai lá para extravagar, né? Teve um problema a semana toda. Aí ele vai lá e fala essas coisas. Parece que aquilo é um alívio para ele. Né? E muitas vezes isso, Maria vai com as outras, né? Maria porque 2, 3 começam lá e o restante está do lado começa a tal. Maria vai com as outras. Nesse período aí que eu fiquei ali como diretor do metrô, então a gente dificilmente subia para a arquibancada, via o jogo lá de baixo, né? Gente, vocês não imaginam o que se vê lá de baixo. Quanta coisa. Quanta coisa. Mas, bom, todo mundo acho que conhece a minha mãe lá no César, né? Quando eu era diretor, né? Porque... E eu digo para vocês, com a segurança que tem hoje em dia, acontece isso, imagina no tempo de nossa vocês época, que a segurança, não vou dizer que era zero, mas era o mínimo possível, né? Então vocês sobreviveram como homens de ferro aí do futebol das antigas. Imagina o Amador não tinha alambrado, era uma cerquinha de madeira. Sarrafo de telha? Sarrafo de telha. Uma vez eu levei uma no meio das costas, lá em Luiz Alves, lá tinha da Polaquia jogando lá, estava ganhando 2-1, os rapazes estavam lá num galpão grande arrastando o facão de um lado, pode sair até faísca, que já era o finalzinho de tarde, estava acabando o jogo, nós ganhamos 2-1. E o Evald, que era lá da Itopauzinha, ele foi cabecear uma bola na lateral do campo, ele cabeceou e caiu no chão, e ele começou a se contorcer de dor, e eu estava bem próximo, jogava no mesmo time, que era o Grêmio da Itopauzinha. Eu fui lá, me abaixei de costas para a torcida. Me arrependi até hoje. Levei uma sarrafada nas costas. Eu só olhei para ele e disse, eu morre aí agora. Não, naquela época era assim, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem alambrado, né? O couro lá em cima, né? Fi, né? Mas faz parte da cultura do Brasil, tá? Então,
É a mesma coisa na Copa do Mundo, né? Aqui no Brasil. O Brasil, quando o time do Brasil jogava, ficava um lixo no estádio, né? Quando o time do Japão jogava, a torcida japonesa ia lá e ia retirar todo o seu lixo. Né? Então é cultura. Cada país tudo é tem cultura. a sua cultura, né? Exatamente. Estamos sujeitos a isso. Célio, obrigado. Opa. Por esse tempo que você cedeu aí para o meu canal. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar. Isso ajuda muito o canal. Queres concluir, deixar algum recado aí? Não, quero para sim. Esse povo lindo aí. Quero primeiro agradecer ao Paulo, né, pela oportunidade que está nos dando, não só a mim, mas também os outros jogadores, né, que vão também ter essa oportunidade de estar falando um pouco sobre lá as décadas lá atrás, né, e também compartilhe o vídeo, curtam e também façam suas inscrições aí no canal do Paulo do YouTube, ok? Tá bom, então? Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por ter nascido e vivido momentos inesquecíveis naquela época, porque Deus é bondoso demais, Ele nos ama. Quero agradecer também a meus pais, São José, Dona Lúcia, pela excelente educação que nos deram, e também agradecer a minha avó, a Dona Braulia, fofa. Ela sempre me esperava com um jantarzinho bem quentinho, né, após as minhas aulas. Tinha que jogar futebol, mas tinha que estudar também, né? Esse era o lema. Agradeço também a minha esposa Cláudia por estar sempre ao meu lado. Sou muito grato, né? Porque ela sempre me dá muita força, com uma energia muito boa. Te amo, Cláudia. Tamo junto. Agradeço também as minhas filhas, meus filhos, aos meus genros, as minhas noras, meus netos, minhas netas. Como Deus foi bondoso. Ou está sendo bondoso comigo. Obrigado também do fundo do meu coração, aos meus amigos de futebol do Palmeiras Esporte Clube de Blumenau. Tivemos momentos de muita diversão, de muita brincadeira, e uns com os outros, né? Lembram? Na verdade, foram momentos inesquecíveis. Nosso time Palmeiras, nosso juvenil, acho que nós ficamos alguns jogos invictos. Só não sei a quantidade de jogos, mas foram alguns jogos invictos. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Do fundo do meu coração. Quero agradecer também ao Paulo, HB News, pela incrível ideia muito boa de ter resgatado essa história, que estava somente na memória da gente, na memória de cada atleta que participou no juvenil, no infanto juvenil do Palmeiras Esporte Clube. Obrigado, Paulo, do fundo do meu coração. Fantástico a tua ideia de resgatar essa história maravilhosa. Valeu? Um beijo para todos e muito obrigado. Você merece estar bem informado. E a sua cidade tem muito a dizer. No canal Heinz em Blumenau News, a informação chega até você com seriedade, clareza e compromisso com a verdade. Aqui você encontra notícias locais atualizadas, que mostram o que realmente acontece no seu dia a dia. A voz da comunidade, entrevistas exclusivas e relatos de quem vive a realidade da nossa cidade. Também mostramos cultura, eventos e serviços que fazem Blumenau acontecer